Pense em duas situações. Na primeira, o professor substitui o quadro por uma apresentação digital, mas mantém a aula exatamente como antes. Na segunda, os estudantes utilizam vídeos, mapas colaborativos, simulações e documentos compartilhados para investigar um problema, discutir hipóteses e apresentar soluções. As duas situações envolvem tecnologias digitais, mas produzem experiências educacionais muito diferentes. Isso acontece porque a inovação pedagógica não depende apenas da presença de ferramentas. Ela está relacionada à maneira como objetivos, atividades, interações, recursos e formas de acompanhamento são organizados. Nesta aula, vamos discutir como as tecnologias digitais podem ampliar as formas de ensinar e aprender. Analisaremos recursos multimodais, diferentes tempos e espaços de aprendizagem, propostas híbridas, participação dos estudantes, mediação docente, acessibilidade, avaliação e critérios para selecionar tecnologias com intencionalidade pedagógica. Convite à reflexão. Ao acompanhar esta aula, pense em uma atividade educacional mediada por tecnologia da qual você participou. A ferramenta apenas mudou o suporte da aula ou ajudou a criar novas possibilidades de pesquisa, interação, autoria e feedback? A resposta a essa pergunta começa pela compreensão de que uma tecnologia se torna recurso pedagógico apenas quando é integrada a uma proposta de aprendizagem. As tecnologias digitais ampliam as linguagens disponíveis para o ensino. Um conteúdo pode ser explorado por meio de textos, imagens, áudios, vídeos, infográficos, mapas, simulações, jogos, laboratórios virtuais e produções interativas. Essa variedade pode favorecer diferentes formas de representação e expressão. Um estudante pode compreender determinado fenômeno ao observar uma animação, enquanto outro pode avançar ao analisar dados, construir um esquema ou explicar o tema em um podcast. Entretanto, utilizar muitos formatos não garante aprendizagem. Cada recurso precisa desempenhar uma função no percurso didático. Um vídeo pode introduzir um problema, uma simulação pode permitir a exploração de variáveis, e um documento compartilhado pode apoiar a elaboração coletiva de uma síntese. O ponto de partida, portanto, não deve ser a pergunta qual ferramenta está mais atual, mas o que os estudantes precisam compreender, produzir ou desenvolver. Somente depois dessa definição é possível escolher o recurso mais adequado. Quando a seleção começa pelos objetivos de aprendizagem, a tecnologia deixa de ser um elemento decorativo e passa a integrar a organização pedagógica. Essa relação nos conduz ao conceito de intencionalidade. A intencionalidade pedagógica corresponde às escolhas conscientes que orientam o processo educativo. Ela envolve definir o que se pretende ensinar, quais aprendizagens serão desenvolvidas, que experiências poderão favorecê-las e como os avanços serão acompanhados. Em uma atividade mediada por tecnologia, o professor precisa relacionar objetivos, conteúdos, estratégias, recursos, interação, acompanhamento e avaliação. Esses elementos devem formar um conjunto coerente e não uma sequência de decisões isoladas. Imagine que o objetivo seja desenvolver argumentação. Apenas disponibilizar um vídeo pode contribuir para a introdução do conteúdo, mas não oferece por si só uma situação na qual o estudante construa e defenda argumentos. A proposta pode incluir análise de fontes, discussão em pequenos grupos, elaboração de uma posição, publicação em um fórum e revisão a partir dos comentários dos colegas. Assim, a tecnologia apoia diferentes etapas de uma experiência planejada. Com objetivos bem definidos, podemos ampliar o olhar para outra transformação importante. A aprendizagem já não precisa ocorrer em um único lugar, no mesmo horário e por meio de uma única dinâmica. As tecnologias digitais permitem articular atividades presenciais e online, momentos síncronos e assíncronos, estudo individual e trabalho coletivo. Essa flexibilidade pode ampliar as oportunidades de participação e organizar percursos mais diversificados. Nos momentos síncronos, estudantes e professores interagem ao mesmo tempo. Aulas presenciais, videoconferências, chats e transmissões ao vivo podem favorecer diálogo imediato, resolução de dúvidas e realização de atividades coletivas. Nas atividades assíncronas, cada participante acessa e produz em horários diferentes. Fóruns, gravações, leituras, tarefas, podcasts e documentos compartilhados permitem mais tempo para pesquisar, refletir e elaborar uma contribuição. Essas duas formas não devem ser vistas como concorrentes.
Uma proposta pode utilizar o momento assíncrono para estudo e preparação e reservar o encontro síncrono para debate, aplicação, orientação e tomada de decisões. Quando os diferentes tempos e espaços são articulados de maneira planejada, surgem propostas como o ensino híbrido. Para compreendê-lo, é importante ir além da simples combinação de atividades presenciais e digitais. 4. Ensino híbrido. Integração e continuidade entre experiências. O ensino híbrido combina experiências presenciais e online de forma planejada, estabelecendo continuidade entre elas. Não se trata de dividir uma disciplina em duas partes independentes, mas de criar um percurso no qual cada momento contribui para o seguinte. Os estudantes podem estudar materiais, responder a perguntas ou desenvolver uma produção inicial no ambiente digital. Em seguida, a aula presencial pode retomar essas contribuições para aprofundar conceitos, resolver dúvidas ou realizar atividades em grupo. Da mesma forma, uma investigação iniciada em sala pode continuar em fóruns, documentos colaborativos ou atividades de campo registradas digitalmente. As produções online retornam ao encontro presencial e alimentam novas etapas de aprendizagem. Essa integração exige que o professor acompanhe o percurso completo. Se as atividades digitais não forem retomadas, comentadas ou relacionadas aos objetivos da aula, podem ser percebidas como tarefas adicionais sem sentido formativo. Também é necessário considerar a infraestrutura, o perfil da turma e as condições de acesso. Uma proposta híbrida não deve pressupor que todos possuem os mesmos equipamentos, conexão, tempo ou familiaridade com as plataformas. Ao integrar tempos e espaços, o ensino híbrido pode ampliar a autonomia dos estudantes. Entretanto, autonomia não significa ausência de orientação, e essa distinção será fundamental para analisarmos o papel ativo do aprendiz. Novas formas de ensinar e aprender podem deslocar o estudante da posição de receptor para a de participante ativo. Ele pode investigar problemas, selecionar fontes, formular perguntas, produzir conteúdos, colaborar e tomar decisões sobre parte de seu percurso. A autonomia se desenvolve quando o estudante compreende os objetivos, consegue organizar suas ações, avalia as informações disponíveis e reconhece quando precisa buscar ajuda. Ela não surge automaticamente pelo simples acesso a uma plataforma. O professor pode apoiar esse desenvolvimento oferecendo orientações graduais, exemplos, instrumentos de organização, critérios de qualidade e oportunidades para que os estudantes reflitam sobre as próprias estratégias de aprendizagem. A autoria aparece quando o participante não apenas reproduz conteúdos, mas interpreta, cria, argumenta e estabelece relações. Produzir um vídeo, um mapa, um texto multimodal ou uma solução digital pode favorecer a autoria quando existem escolhas intelectuais significativas. Para que participação e autoria ocorram, as atividades precisam oferecer espaço para escolhas, diálogo e produção. Essa abertura exige um papel docente diferente, mas não menos importante. O professor continua responsável por organizar o percurso formativo, selecionar recursos, formular problemas, orientar as interações e acompanhar as aprendizagens. A tecnologia amplia suas possibilidades, mas não substitui o conhecimento pedagógico. A mediação começa antes da aula. É necessário analisar a turma, antecipar dificuldades, prever formas de participação e verificar se o recurso escolhido é compatível com os objetivos, com o tempo disponível e com as condições reais de uso. Durante as atividades, o professor observa como os estudantes participam, que dúvidas apresentam e quais estratégias utilizam. Pode intervir com perguntas, explicações, exemplos, reorganização dos grupos ou indicação de novos materiais. Nos ambientes digitais, essa presença pode aparecer em mensagens, comentários, devolutivas, encontros de orientação e sínteses das discussões. A ausência de contato pode fazer com que o estudante se sinta isolado, mesmo em uma plataforma repleta de recursos. Ao acompanhar o processo, o professor reúne evidências sobre a aprendizagem. Antes de avançarmos para a avaliação, porém, precisamos considerar se todos os estudantes possuem condições reais de participar dessas experiências. A escolha de uma tecnologia deve considerar as condições concretas da turma. Conexão instável, equipamentos compartilhados, limitações de dados móveis e diferentes níveis de familiaridade digital podem dificultar a participação. Também é necessário observar a acessibilidade. Vídeos devem contar com legendas. Imagens importantes precisam de descrições.
textos devem apresentar organização legível, e as plataformas precisam funcionar com tecnologias assistivas. Uma ferramenta com muitas funcionalidades pode parecer inovadora, mas ser inadequada quando exige equipamentos potentes, possui navegação confusa ou não oferece recursos de acessibilidade. A simplicidade pode representar uma escolha pedagógica responsável. O professor pode disponibilizar alternativas de acesso e de produção, evitando que um único formato se transforme em barreira. Em algumas atividades, pode ser possível escolher entre texto, áudio ou apresentação visual, desde que os mesmos objetivos sejam atendidos. Incluir não significa reduzir as expectativas de aprendizagem, mas criar condições para que diferentes estudantes possam participar, demonstrar o que sabem e receber o apoio necessário. Em experiências mediadas por tecnologias, a avaliação pode considerar não apenas o produto final, mas também o processo de investigação, as contribuições nas discussões, as revisões realizadas e as decisões tomadas pelos estudantes. Registros de acesso, participação e entrega podem oferecer informações, mas precisam ser interpretados com cuidado. Permanecer muito tempo em uma plataforma não significa compreender o conteúdo, assim como poucas mensagens não indicam necessariamente falta de aprendizagem. É importante combinar diferentes evidências: produções, respostas, explicações orais, resolução de problemas, autoavaliações, observações docentes e participação em atividades individuais ou coletivas. O feedback deve ajudar o estudante a reconhecer avanços e compreender o que precisa ser revisto. Pode ser oferecido pelo professor, pelos colegas, por rubricas, por recursos automáticos ou pela comparação entre versões de uma mesma produção. Ferramentas automáticas podem fornecer retorno imediato em tarefas estruturadas, mas não substituem a análise pedagógica. Uma resposta incorreta pode resultar de diferentes raciocínios, e compreender esses caminhos é necessário para orientar a aprendizagem. A avaliação também precisa reconhecer diferentes maneiras de expressão, sem perder de vista os objetivos e os critérios comuns. Um vídeo, um texto, um mapa ou uma apresentação podem evidenciar aprendizagens, desde que a escolha do formato seja coerente com a atividade. A qualidade do acompanhamento depende ainda das possibilidades oferecidas pela ferramenta. O professor consegue observar o processo, recuperar as produções, comentar e reorganizar as estratégias a partir das evidências coletadas? Essas perguntas mostram que a seleção de tecnologias envolve muito mais do que aparência ou quantidade de funcionalidades. É preciso reunir critérios pedagógicos, técnicos, éticos e institucionais. A escolha de uma tecnologia deve começar por sua relação com os objetivos de aprendizagem. O recurso precisa contribuir para a atividade proposta e oferecer possibilidades coerentes com aquilo que os estudantes deverão compreender ou produzir. Também devem ser considerados o perfil da turma, as condições de acesso, a acessibilidade, a facilidade de uso, a proteção de dados e as possibilidades de acompanhamento e feedback. Uma ferramenta simples pode ser mais adequada do que outra com muitos recursos, especialmente quando permite que os estudantes participem, colaborem e demonstrem suas aprendizagens sem enfrentar barreiras desnecessárias. Ao analisar uma proposta educacional, procure observar se a tecnologia modifica apenas o suporte ou se cria oportunidades para que os estudantes investiguem, dialoguem, produzam, recebam retorno e construam aprendizagens com maior significado. Esse olhar ajuda a superar tanto o entusiasmo automático quanto a rejeição indiscriminada às tecnologias. Inovar não significa utilizar o recurso mais recente, mas reorganizar a experiência educacional de forma intencional, inclusiva e coerente. Até a próxima aula!